Se você é cristão e abriu esse vídeo, pare de fazer essas coisas. Yasmin, mas de que coisa você tá falando? Assiste esse vídeo até o final e você vai entender. Vamos lá? Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? E me dá um paz do Senhor aqui com esse príncipe. E olha, mostra pra xixis e pros titios o seu smoking. Fala pra eles: titios, agora eu tenho smoking. Olha que cara, esse meu smoking. É isso, gente. Vamos pro vídeo de hoje, mas antes de tudo, deixa o seu like aqui e se inscreva aqui no canal. Vamos que vamos! Mês passado eu tava lendo o livro de Colossenses e eu achei um versículo incrível, que vai desmistificar muitas e muitas coisas. Aqui nesse canal eu já fiz muitos vídeos do que pode e do que não pode. Sobre você, biquíni, música secular, short, tatuagem, piercing, e muitas pessoas continuam me perguntando: Yasmin, eu posso piercing, eu posso isso, eu posso sexo de tal jeito, eu posso... As pessoas querem saber se pode ou se não pode por dois motivos. O primeiro, de fato ela é nova convertida, ela não sabe o que pode e o que não pode e tem medo de desagradar a Deus. Beleza, você é essa pessoa, show de bola, entendo você. Agora, segundo, uma pessoa que já tem consciência de algumas coisas, tem uma breve intimidade com Deus, porém, por não ter tanta intimidade com Deus, ela quer fazer de mim ou de uma outra pessoa que tem aqui uma voz ativa sobre alguma opinião o seu Deus, no sentido de o que eu disser, você pode chegar diante de Deus e falar: não, mas a Yasmin, mas o meu pastor, mas aquela pessoa disse que poderia, Deus. É como se não houvesse responsabilidade da própria pessoa. Nesse caso é mais fácil jogar para alguém que ditou o que eu posso ou que eu não posso fazer. Das duas alternativas, essas duas pessoas não têm ciência de que elas podem ter acesso a uma unção que diz a Bíblia, que é a unção dos santos, e a gente entende as coisas. Conforme você vai progredindo na sua fé cristã e tendo mais intimidade com Deus, você começa a conhecer coisas que muitas vezes outras pessoas não conhecem. Você tem uma intimidade ímpar com Deus. E eu digo ímpar porque, de fato, esse pode ou não pode não é uma coisa assim, ó, pra todo mundo. Ninguém pode usar calça, ninguém pode usar saia. Mas eu acredito que é muito da nossa intimidade com Deus. Porque tem coisas que pra você não é pecado, mas que pra mim é. Você sabia que tem coisas que se eu fizer não tem problema, mas se você fizer tem problema? Yasmin, como assim? Então é recepção de pessoas? Não, é porque a gente vive em lugares diferentes, culturas diferentes, temos vidas diferentes. Então aquilo que de repente que pra mim tá super tranquilo eu fazer, pra você vai ser um pecado. E um pecado não que tá escrito aqui na Bíblia, vós pequeis. Não, mas um pecado porque vai te fazer errar o alvo. Deixa eu falar pra vocês aqui um exemplo. Vocês viram o meu vídeo de, assim, não vou mais assistir série que tem aqui no canal? Ali eu contava que o quanto as séries tiravam minha intimidade com Deus. Por quê? Porque naquela época da minha vida, eu saía de casa, por exemplo, às 7 da manhã e voltava às 11 da noite todos os dias. Se eu chegasse em casa e fosse ter esse momento de série, eu estaria pecando. Pra mim, naquele momento, a série era um pecado, porque aquilo ali, eu tiraria a honra de Deus, sabe? De buscar a Deus na minha correria. Deus tinha que ser minha prioridade. E se eu chegasse e quisesse ter esse entretenimento, eu não conseguiria ter minha intimidade com Deus. Então, pra mim, naquele momento, assistir séries seria pecado. Não porque está aqui, não assistir as séries, mas porque na minha vida tiraria o lugar de Deus. Consegue entender essa profundidade? Como eu não posso mais chegar aqui e falar pode, não pode, a não ser que esteja na Bíblia. Tem coisas que de fato estão escritas aqui. E talvez você pergunte porque você não leu ainda, você não interpretou dessa maneira. Então eu vou sempre estar aqui para tentar ajudar vocês e responder. Mas eu quero com esse vídeo te conscientizar para que você entenda que há alguma coisa mais profunda. Eu quero não te falar pode, não pode, mas eu quero te dizer que dá para ter acesso a uma intimidade com Deus, onde o próprio Deus vai falar com você. Repito, não é vergonha você me perguntar, a gente está aqui para ajudar. Mas imagine se você conseguir ter acesso ao próprio Deus, sem precisar passar por mim ou pelo seu pastor, mas ter de fato essa unção, onde você consegue discernir as coisas, onde o próprio Deus ele fala com você. Então é aqui que eu quero parar esse vídeo, nessa inspiração de você buscar o próprio Deus. Você não precisa de mim, você não precisa de uma pessoa que dite as regras para você, mas você tem Deus, você tem o Espírito Santo, que é o Deus presente, que ele consegue te atender em todos os momentos que você precisar, te dirigir, te aconselhar, ainda mais do que eu que sou falha e sou humana. E aí, lendo esse Colossenses, eu queria dizer só pra abrir o coração de vocês, gente, olha que profundo. Colossenses 2:20, isso abriu tantas coisas pra mim, quando muitas das vezes a gente fica preso a pessoas.
Mas é com esse medo, como eu falei, é o medo de que se eu fizer algo que eu acho que eu devo fazer ou não fazer, se tiver consequências, vai cair sobre mim. E aí que tá. Quando a gente começa a ter intimidade com Deus, a gente vai pegando essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade. Eu não posso chegar diante de Deus e falar: Deus, eu não fiz o que o Senhor mandou porque tal pessoa me instruiu. Não vai colar diante de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus vai falar pra gente assim: eu nunca vos conheci. Ainda que você fale, mas Deus, eu preguei, eu cantei, eu expulsei demônios. Você tem ideia do que é isso? Deus falar pra gente: eu nunca vos conheci? Essas pessoas faziam isso tudo, mas não faziam em nome de Jesus. Faziam talvez em nome de outra pessoa. Faziam talvez pro próprio orgulho, pro próprio nome, mas não pro nome de Jesus. Então vamos despertar para essa vida que Deus tem pra gente particular. E olha o que diz aqui em Colossenses, ó. Vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos príncipes espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras desse mundo que dizem: não mexam, não prove e não toque? Até aí você pode falar: não, mas são as regras deste mundo. É alguém do mundo que está dizendo isso pra mim. Olha só a continuação desse versículo, que profundo. Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. O que é isso? Muitas vezes as pessoas impõem sobre nós um peso que Cristo não colocou. Eu não estou dizendo para você sair se rebeldeando e fazer várias coisas porque tá na Bíblia de que a gente não deve. Não é isso. Se você está debaixo de uma autoridade eclesiástica numa igreja, debaixo de uma liderança espiritual, você precisa seguir. Ao contrário disso, procure uma casa espiritual que Deus te dirija. Mas se na sua casa espiritual, por exemplo, não permite tal coisa, calça, tem muitas pessoas que perguntam, né? Pintar a unha, sabe? Se onde você está hoje sendo alimentado por Deus não permitem essas coisas e Deus te colocou ali, obedeça. A gente precisa obedecer aos nossos líderes e respeitá-los, que a palavra diz. Porém, fique claro que Deus quer nos dar essa sabedoria. Uma coisa que eu acho bem legal na minha igreja é que lá não tem essa doutrina de que a gente pode ou não pode, não tem essa questão. Já fui de várias igrejas e super respeito todas as igrejas que têm doutrinas. Acho que é necessário em alguns casos, sim. Mas quando eu entrei na Igreja da Graça, eu falei assim: nossa, estranho, aqui nunca ouvi ninguém falar se pode isso, se pode aquilo, brinco, piercing. Porque eu já vi pessoas que usam brinco aqui na igreja, eu já vi pessoas, até mesmo do ministério, que usam coisas que na Assembleia, por exemplo, de onde eu era, eu não via. Eu falei assim, mas o pastor não ensina sobre isso, não tô entendendo. Só que eu achei algo tão legal que mais do que o pastor virar pra mim e falar: pode isso, pode tatuagem, pode isso, eles focam muito em ensinar você a ter o Espírito Santo e a ter esse discernimento. E aí que eu fiz assim, nossa, super verdade. Porque eu não uso piercing, tatuagem, não por não achar pecado, mas porque o Espírito Santo diz que pra mim é pecado. Em qual sentido, Yasmin? Levítico que diz pra você não marcar seu corpo? Não, porque se eu pego Levítico pra não marcar o corpo, eu vou ter que pegar Levítico pra não cortar o cabelo em U, pra não aparar os pelos da barba. A gente não pode ser hipócrita de pegar algumas partes da Bíblia e não pegar outras. Yasmin, então por que você não faz tatuagem? Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios: se meu irmãozinho que é fraco me ver sentar à mesa dos ídolos e pecar por causa de me ver ali naquela roda, naquele ambiente, eu vou estar pecando. Ou se comer carne escandalizar o meu irmão, que eu não como mais carne, o que eu posso dizer com tudo isso? Então eu não devo comer, não devo sentar? Não. Deus me deu o entendimento de que coisas que possam fazer o meu irmão pecar e estão na minha alçada para que eu possa fazer ou deixar de fazer, eu deixo por amor a eles e eu não tenho problema com isso. Yasmin, então você vai abrir mão do que você quer por causa de pessoas? Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus nos manda fazer todos os dias. E não é um peso pra mim abrir mão, por exemplo, de um short. Um short no calor do Rio de Janeiro, como tá hoje, muito quente. Eu posso sair ali na esquina de short? Posso. Vai ser pecado? Não vai ser pecado. Mas se o irmão fraco me vê, ele pode se escandalizar? Pode, provavelmente vai. Mas lembrando, eu sempre falo isso aqui no canal, não é o irmão chato, aquele irmão que pra tudo ele vai arranjar jeito de te julgar. Se você estiver alimentando ali um morador de rua, ele vai achar que você tá fazendo isso pra se mostrar, enfim, não é o irmão chato, é o irmão fraco. Se a minha atitude faz o meu irmão pecar, então eu abro mão da minha atitude. Lógico, eu sou falha, eu vou errar, ele
Pode ser que aconteça, pode, mas naquilo que eu conseguir me esforçar, eu vou fazê-lo. Yasmin, você poderia fazer tatuagem? Eu poderia fazer tatuagem. Está escrito na Bíblia que eu não posso fazer tatuagem. Mas, se você que está me vendo aí, por exemplo, você pode se escandalizar comigo. Você pode deixar de assistir meu canal. Você tem ideia de que pessoas podem deixar de me ouvir pregar por causa da minha tatuagem? Ah, Yasmin, mas as pessoas que fizeram então não pensaram desse jeito? Não, é com elas. Eu não tenho interesse em mim saber. Eu não vou ficar cocheando e falando, ai, por que aquela pessoa fez? Eu tenho que fazer. Não, gente, é a nossa vida com Deus. Vocês conseguem entender isso? Quando você alcança a maturidade, você não se preocupa mais com o que o cantor fez e você não fez. O seu líder fez e você não pode fazer. Eu não me importo. Eu tô debaixo da direção de Deus, não na direção de homem. Deus colocou líderes ali pra me ajudar, mas eu estou debaixo da direção de Deus. E se pra mim, Deus falou pra que eu não fizesse, pode fazer o maior pastor, padre do Rio de Janeiro. Eu não vou fazer, porque eu tô debaixo da direção de Deus. Eu também acho que de repente tem pessoas que fazem e vão alcançar pessoas que eu não vou alcançar. Eu também penso isso. Sabe, eu não vou julgá-los. De repente Deus instruiu, não sei, eu também não posso falar que sim, não posso falar que não. Mas de repente foi uma direção de Deus, até a pessoa que já entra pra igreja todo tatuado. Por exemplo, o Rodolfo Abrantes. Quantas pessoas ele não lembra Jesus e de repente o tatuado, ele fala assim, nossa, nessa igreja tem gente com a pele lisinha, mas eu me identifiquei com aquele ali. Olha só, ele todo tatuado e serve a Deus. Então eu posso servir também. Vocês conseguem entender como é tão grande? Deus, ele é tão multiforme, ele pode agir de tantas formas que quem sou eu pequenininha aqui para falar o que ele pode ou o que ele não pode fazer. Mas eu posso, através dele, descobrir o que para mim eu posso e o que eu não posso. Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, exigem abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa. E para finalizar esse vídeo, eu queria dizer o porquê desse finalzinho, ó. Isso pode até parecer ser sábio. Você abrir mão de milhares de coisas, de renunciar. Tudo não pode. Pode parecer sábio, porque você está renunciando, você está se abnegando, você está se, martirizando. Mas olha só o finalzinho desse versículo. Nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Então você não fazer algo não contribui em nada para vencer. E Yasmin, como assim? Então eu tenho que fazer para vencer? Não, você tem que entender que não é sobre fazer, mas sobre ser. Eu já tenho um vídeo aqui sobre isso, você pode até clicar nele. E eu falo sobre a Bíblia que diz, sede santos porque eu sou santo. Quando Deus fala para sermos, é pra gente parar um pouquinho, tirar das nossas mãos o fazer. Porque quando a gente fica nessa questão do que pode, não pode, a gente quer pegar a santidade. A gente quer estar no nosso controle. Não, se eu fizer isso, eu sou santa. Se eu botar uma saia longa, eu sou santa. Se eu fizer tal coisa, se eu for pra igreja de segunda a segunda, eu sou santa. Porque eu tô fazendo coisas que a santidade me pede. E não, nada disso que você pode fazer com as suas mãos, sabe? No seu esforço, que exige essa abnegação, vai contribuir para vencer os desejos. Por quê? É de dentro para fora. Não é o que você vai fazer fora e que vai impactar dentro, mas é algo a ver com a sua natureza. Quando de fato você nasce de novo, não é sobre você fazer essas coisas santas, fazer coisas que parecem obras de santidade, mas se eu sou santo, eu vou frutificar a santidade. Exemplo bobo aqui, a pessoa que se irrita muito e começa a xingar, a murmurar. Eu vou virar para ela e falar assim, você não pode xingar. Olha a palavra aí, não pode. O fato dela saber que ela não pode xingar vai contribuir para vencer o desejo de xingar? Pelo contrário, pode até instigá-la, sabe? Aquele negócio do perigoso, aquilo que não pode, daquela má vontade de fazer. É isso que ele tá falando aqui. Agora, se em amor eu ensiná-la os benefícios das boas palavras, se eu ensinar aquele versículo que diz que da sua língua pode vir vida e morte, que você tem autoridade nos seus lábios, na sua boca para decretar uma coisa, se você disser está abençoado, vai estar abençoado em nome de Jesus, aí ela vai começar a pensar, aquilo vai fluir de dentro, não vai ser algo que ela não vai fazer, mas vai ser algo que ela vai começar a fazer. Então não é sobre deixar de pecar, mas é sobre fazer conforme a palavra de Deus. Amém, meu povo? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e entendido. Se eu falei muito rápido, volta esse vídeo do início, porque eu tenho certeza que vai contribuir para muita gente que fica nesse sentido. Eu posso
ou não posso, até com medo de desagradar a Deus. Eu entendo isso. Só que você precisa entender que Deus quer te dar uma intimidade onde Ele diga pra você que pode ou que não pode. Quando entrou a pandemia, falando sobre o que eu falei no início, sobre não assistir séries, eu tinha mais tempo, porque o tempo que eu, entre aspas, perdia indo pro trabalho e voltando do trabalho, deu aí umas 4 horas, gente, na minha vida, que acrescentou muito tempo dentro de casa. Então, coisas que eu não conseguia fazer antes, eu tava conseguindo fazer. Eu conseguia arrumar minha casa todo dia na pandemia, eu conseguia fazer muitas coisas em home office que eu não conseguia indo pro trabalho todos os dias. Então, na pandemia, eu lembro que eu assisti a minha primeira série, eu nem lembro qual era, mas eu assisti uma série que eu queria muito assistir, mas para eu ter tido esse voto com Deus, Deus ter falado comigo, eu falei que não faria. Mas vocês estão vendo como não pode, era para aquela época, era pecado para mim quando não conseguia me organizar a minha intimidade com Deus e minha prioridade com Deus, meu devocional. Mas quando minha vida se estruturou, ali pôde para mim. Então eu tive que estar sensível, que senão eu ia botar numa caixa e ia falar assim, olha, não pode série, porque Deus falou para mim que não pode série. E aí que Deus falou para mim, mas não falou para ti. E é isso que acontece durante os anos e anos e anos na igreja. Talvez aquele líder tão rigoroso que te proíbe de tudo, talvez Deus tenha proibido para ele. Mas ele quer dizer para várias pessoas que não pode fazer aquilo que na verdade é para ele. Lembrando que tem coisas que estão na Bíblia, sim, que não podem se fazer. Não pode murmurar, não pode pecar, não pode furtar, não pode adulterar. Mas você percebe que o Velho Testamento fala sobre não pode. Mas o Novo Testamento, ele fala, todos esses não podes viram uma coisa. Pode amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, ratificando, não é sobre não fazer, mas sim sobre fazer, conforme a palavra de Deus. Beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus, meus amores. Amo vocês, viu? Se inscreva aqui no canal, sempre vai ter um vídeo novo. E, vai voltar propósito no canal, vai voltar. A gente vai ter em setembro um muito especial. Eu conto com você aqui, viu? Não esqueçam de deixar o seu like, de seguir essa pessoinha aqui, que essa pessoinha tem o Instagram, né não? Ted Hitson. E aí, filho, você tem o Instagram. E é isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês. Envie esse vídeo para que mais pessoas sejam interessadas, tá bom? Tchau!